Oiê, sejam todos muito bem-vindos. Está começando, hein? Nosso programa Band Mulher de hoje. Você já está na minha companhia, Bar Rodrigues, até às 14h30. Gente, muito obrigada, viu, por você nos receber aí na sua casa. E aí, como é que tá a Hoje é quinta-feira, né? Então, a pegada aí, vocês já anotaram quais são os shows, as apresentações, os arraiais que vocês vão aproveitar nesse último final de semana, gente? Olha, porque tem que aproveitar, viu? Que o fim está próximo dos arraiais. Dos arraiais. Bom, olha, eu sei que estarei na Maria Aragão, né? Todos esses dias que a programação vai estar incrível, né? E a gente te aconselha a você tomar cuidado, tá bom? Não vão exagerar nas comidinhas, tá? Sem pensar no dia de amanhã, porque os arraiais estão acabando e vocês vão querer comer todo o mingau de milho que existe, todo o cuchá que existe. Calma, calma. Aproveitem, tá? Com moderação. Gente, ó, você está aqui conectado com a gente na telinha da TV Band e também, ó, você pode assistir o nosso programa através do canal do YouTube, programa Band Mulher MA, ao vivo, através da internet para você. Tem o nosso Instagram, @TVBandMA, e o Instagram do Band Mulher, que é o Band Mulher Oficial, onde a gente coloca um pouquinho aí dos bastidores, né, do que acontece por aqui. E você também pode, é claro, né, interagir com a gente, mandar o seu recadinho, fica à vontade, tá? Bom, simbora que a gente vai saber o que vai rolar no nosso programa de hoje. Hoje a gente vai falar, gente, um pouquinho sobre a importância do teste do pezinho, né? Esse exame que é responsável por detectar uma série de doenças. E a gente vai trazer alguns detalhes aqui para você com a geneticista. Preste atenção, viu? E para hoje também, a gente vai falar sobre gastronomia sustentável, né? Você já ouviu falar, já sabe do que se trata? É o que, Bárbara? Comer a comida de ontem? Calma, já já a gente vai falar aqui a respeito com o Eliakim, tá bom? Então, peraí, nosso programa tá só começando, vem comigo. É isso aí, gente. Olha, a sustentabilidade, né, é o tema do ano e dos próximos anos, né? E vem ganhando aí um espaço em diferentes áreas, né? E agora também no cardápio. É a chamada gastronomia sustentável, que alia sabor, saúde e responsabilidade ambiental, que é o mais importante, né? Quem veio hoje falar mais sobre o assunto é o nutricionista oncológico e vice-presidente do Conselho Regional de Nutrição da 11ª Região, Eliakim Mendes. Seja muito bem-vindo, Eliakim. Obrigado, Bá. Boa tarde a todos. Bom, então vamos falar sobre esse tema, né? Sustentabilidade, né? Essa semana eu acho que a gente já trouxe alguns outros temas que também se encaixam na sustentabilidade, né? Acho que anteontem a gente recebeu a Paula Guimarães, né? Que faz aí os seus produtos veganos, enfim, que também tem muito a ver com a sustentabilidade, né? Que a gente tem que realmente ter esse olhar para o futuro, né, Eliakim? É isso mesmo, Bá. A gente costuma pensar muito na questão ambiental, na diminuição de resíduos, de produção de resíduos, e na gastronomia não é diferente, né? Eu também sou gastrônomo, né? E a gente costuma falar que o alimento ele precisa ser aproveitado na sua totalidade. E muitas vezes, culturalmente, a gente acaba desperdiçando parte dos alimentos que são extremamente valiosos. E valiosos do ponto de vista nutricional, também que contém nutrientes importantes, mas também por outros aspectos, como os aspectos culturais, o próprio descarte que acontece de forma inadequada. Bom, e falando em relação ao descarte, né? Eu acho que o tema compostagem vem crescendo, né, cada vez mais, e a gente percebe que uma ou outra casa aqui em São Luís trabalha com esse sistema de compostagem. A gente sabe que é um negócio um pouquinho mais delicado, digamos assim, né? Realmente tem que ter um pouquinho de dedicação e paciência, mas é algo que dá super certo também, né? Se a pessoa realmente quiser dar esse start, o pontapé em um ambiente mais sustentável, né? Perfeito, perfeito. Quando a gente fala de gastronomia sustentável, a gente não está falando só do alimento que está no nosso prato. A gente está falando de toda a cadeia produtiva, desde a produção inicial, seja da criação animal da pecuária, seja da agricultura, até o descarte. Então, passando pelo ato, sim, de comer. Então, todo esse caminho que o alimento percorre, ele precisa acontecer de forma sustentável antes que chegue ao nosso prato, mas também como que eu vou descartá-lo. Existem partes, sim, de alimentos
alimentos que a gente não vai conseguir ingerir, que não tem nutrientes, que não são interessantes para a nossa alimentação. E aí vem o aspecto da compostagem também, de utilizar ainda esse alimento ou parte dele para outros fins, como, por exemplo, para a plantação, né, para auxiliar no desenvolvimento daquela planta, fazer uma horta em casa, que hoje a gente também incentiva bastante, porque quanto mais natural o alimento, melhor para a nossa alimentação. Então esse ciclo ele vai rodando. Maravilha, gente. Quais seriam as principais dicas assim que a gente pode dar para essas pessoas, né, que querem, né, querem ter uma vida mais sustentável, né, em todos os aspectos ali dentro de casa? Pronto, a dica principal é experimentar. Como eu falei, culturalmente a gente tem o hábito de descartar partes. Por exemplo, a gente vai consumir um couve e descarta o talo, mas eu posso utilizar os talos para fazer um arroz com talos de couve que fica extremamente saboroso e com muito nutriente. Outra coisa também que na nossa época a gente usa para fazer o arroz de cuchá. A gente usa muitas vezes as folhas do arroz de cuchá e pouco talo, mas o talo pode ser aproveitado para fazer uma farofa de talos que é riquíssima em ferro. Outra coisa também que a gente aproveita bastante na alimentação são bastante não, que a gente pouco aproveita, mas pode aproveitar bastante. As cascas, um bolo de casca de banana, né? Utilizar a casca do abacaxi para fazer uma cocada de casca de abacaxi. Então a gente tem muita receita que é possível a gente aliar sabor com nutriente. Então inserir na nossa alimentação cada vez mais partes de alimentos que muitas vezes a gente descarta. Gente, olha, e a gastronomia, né, vem exatamente para dar esse pulo, né, esse pulo do gato, né? Com certeza tem muitas receitas aí que a gente pode buscar na internet, sim, né, para dar aquela ajuda, né? Eu sei que às vezes as pessoas hoje em dia procuram os alimentos cada vez mais práticos, sim, né, que na maioria das vezes não são saudáveis, né? Não, gente, eu nunca vi a fruta descascada e embalada no supermercado. Da primeira vez que eu olhei, eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Tipo assim, a criança não vai mais nem saber de que forma é a manga, porque a manga estava lá cortada em fatias dentro de uma bandejinha de isopor com plástico, né? Aí você olha assim, meu Deus, e agora? E realmente é um ponto que me preocupa até, porque eu vejo que algumas crianças, elas não sabem as formas dos alimentos. Infelizmente, esse consumo de alimento ultraprocessado, entre aspas, por uma praticidade, ele tem aumentado cada vez mais. E aí são alimentos mais embalados, são alimentos com muito açúcar, com muita gordura, com muito sódio, que prejudica muito a alimentação da criança. E mais uma vez, o conceito de gastronomia sustentável, ele vai contrário disso, que é justamente o incentivo de alimentos mais in natura, de alimentos sazonais, que são os alimentos de época, né? Então, ter frutas de época que são mais ricas em nutrientes. Então não há trabalho nenhum, por exemplo, em descascar uma banana, né? Porque a ideia é justamente essa. Os pais acabam acreditando que eu vou dar um biscoito recheado que é mais prático. E não, por que não a fruta, que é mais prático descascar? Então existem outras alternativas também, como eu falei há pouco. A gente preza pela praticidade, mas você consegue fazer, por exemplo, um bolo de micro-ondas super rápido, super prático, feito em 3 minutos, que é super saudável. E essas receitinhas, gente, salvam, viu? E são coisas realmente simples, né? Hoje em dia, com a Airfryer... Sim. Vamos falar da Airfryer, não vamos falar da Airfryer, mas vamos falar do que a gente pode fazer, porque, tipo, batata chips, né? Então, os pais que, às vezes, né, optam por alimentos de desembalar, né? Ao invés de descascar, enfim. A gente tem algumas maneiras que você pode fazer uma batata chips de, sei lá, batata doce, de banana, de... Muitas coisas, né? Muitas opções. A própria batata, né? Batata inglesa ou a batata baroa. A batata doce, que é possível fazer os chips também, desde que você não leve por imersão. Aí vem a ideia do air fry, né? Fritar por imersão é que causa mais prejuízo, por causa da gordura que ali está acumulada. E quando você faz na air fry, ou até mesmo no forno mesmo, é possível fazer e fornecer uma alimentação mais saudável, mais in natura. Na tua opinião, qual é o alimento que tu acha que ele é pouco utilizado, assim, aproveitado, que poderia ser muito mais aproveitado?
as nossas folhagens, né? Os legumes, as verduras, que a gente tem a mania de descascar e jogar fora, a gente tem a mania de tirar só as folhas e jogar o restante fora, e a gente consegue aproveitar mais. As cascas das frutas também, que tem uma versatilidade gigante de opções. Você consegue fazer, por exemplo, um bolo de casca de abóbora, que fica maravilhoso, um risoto de casca de abóbora. E assim, é importante testar, experimentar, porque você consegue sentir a crocância daquela casca, o sabor que aquela casca vai soltando, porque muitas vezes quando a gente descasca, a gente não tira de fato só aquela casca externa, a gente acaba tirando parte da polpa, e aquilo confere sabor a determinadas preparações, como por exemplo um risoto de casca de abóbora, que fica maravilhoso. E a casca da cenoura? Eu sei que a cenoura é algo que é muito utilizado nas cozinhas aí do maranhense, e a gente percebe, cenoura, né, o povo descasca e joga fora. Come a casca da cenoura, não come a casca da cenoura, dá para fazer outra coisa com a casca da cenoura? Bolo de cenoura dá para utilizar a casca, desde que muito bem higienizado. É um cuidado também que precisa ter, né, em relação a como utilizar. Não é utilizar qualquer casca ou a qualquer custo. É fazer uma higienização correta, você consegue fazer uma higienização com água corrente daquela cenoura, mas também fazer por imersão, né, com hipoclorito, que aí vai uma colher de sopa de hipoclorito, água sanitária para 1 litro de água, deixar ali por 15 minutinhos, você vai estar eliminando micro-organismos e utilizando aquela casca tranquilamente para fazer um bolo de cenoura, aproveitando quase a totalidade. E digo mais, a gente quando compra uma cenoura mais in natura, ela vem com as folhas em cima, e aquelas folhinhas também são riquíssimas em nutrientes, em vitamina A, que vão conferir mais nutrientes para a nossa alimentação e pode ser utilizado com arroz, com uma farofa, e você consegue não só aproveitar a cenoura em cima, mas com as folhinhas que ali em cima podem estar. Maravilha, gente. Tá vendo só? Sustentabilidade na gastronomia, né? O segredo é você testar novos sabores, né? E fazer a sua praticidade, né? Porque às vezes as pessoas acham que comprar um biscoito é mais prático, mas você pode fazer uma batata chips de banana, de batata doce, enfim, que igualmente vai ser prático de você levar para qualquer lugar para você fazer aí seu lanche no trabalho, na faculdade, enfim. Então, experimentem os sabores para que vocês consigam trazer, né, essa sustentabilidade para sua casa, né, de uma maneira mais efetiva. Eliakim Mendes, muito obrigada, viu, pela tua entrevista aqui hoje. Tem o Instagram, quer convidar as pessoas para conhecer um pouco mais do seu trabalho? Pronto, tem sim, meu Instagram é @eliakimnutri, pode conferir lá que a gente tem algumas dicas. Maravilha. Muito obrigado. Obrigada. Gente, olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente já volta com mais do nosso programa Band Mulher, tá? Espera aí, não demora. De volta, minha gente. Olha, no início do mês de junho, né, foi celebrado o Dia Nacional do Teste do Pezinho, né, o exame que é responsável por detectar uma série de doenças e condições congênitas que, identificadas logo no início da vida, podem fazer a diferença nos índices de mortalidade infantil e no desenvolvimento saudável da criança, né? E para falar mais sobre esse exame, a gente convidou a geneticista, a doutora Maria Juliana. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço esse espaço, né? Sempre bom falar assim diretamente com as famílias nas suas casas. Quiçá a gente pudesse realmente tirar do papel e colocar também nos grupos de gestante, né? Porque é um objetivo a gente falar desse teste do pezinho antes mesmo do bebê nascer, né? O ideal é que a gente já entenda quais são as diferenças dos tipos dos testes, como que eu faço para ter acesso, né? Isso tudo nessas rodas de gestante seria algo que a gente deveria cobrar mais para buscar mais informações. E é claro, canais como esse, Sim, né, sempre são muito bons para poder levar informação para dentro da casa das pessoas. É verdade. Parabéns de novo pelo programa. Muito Obrigada. legal. Gente, olha, aqui realmente nós somos uma comunidade, né? Nós duas aqui, ó, e o tanto de gente que está assistindo a gente aqui por todo o Maranhão, galera de Imperatriz também, que é muito atuante aqui. Bom,
Vamos lá, vamos primeiro entender, né, sobre o teste do pezinho. Atualmente, né, o que é oferecido de teste do pezinho através do SUS para as famílias e como é que as famílias conseguem buscar esse exame? Então, o teste do pezinho como um programa nacional de triagem neonatal começou em 2001, por uma lei que foi assinada naquela época e que garantia como um direito. Então, todo mundo que busca sobre o teste do pezinho, existe esse direito que é, claro, feito com verba dos nossos impostos, oferecidos, né, sem um custo adicional para todas as famílias que quiserem fazer. Então, o teste do pezinho do SUS hoje, para variar, nós temos algumas diferenças entre estados, né? Então, nós temos, desde a implantação, foi feito para começar por etapas. Então, em 2014, nós chegamos na etapa 4 dessa fase inicial do teste do pezinho, e depois, aqui no Maranhão, né? E depois, só em 2021, teve uma nova lei que amplia, que prevê ampliação para mais de 50 doenças detectadas. Atualmente, hoje, nós só temos 7 doenças sendo investigadas pelo programa, né, que é oferecido aí pelo SUS para os maranhenses que nascem aqui e que buscam o teste do pezinho. A coleta ela deve ser oferecida perto da casa da pessoa ou na maternidade, né? Se a criança fica lá 2 dias, porque precisa mamar por 2 dias, então 2 dias mamando a gente faz o teste do pezinho o mais rápido possível. E aí, se você teve alta antes das 48 horas, deve levar então o bebê na unidade de saúde mais próximo de casa para fazer a coleta do teste do pezinho. E aí então assim, a ideia é que se faça do 3º dia o mais rápido possível, né? Porque essas doenças todas elas têm algum tratamento para ser feito e a ideia é que a gente faça o diagnóstico antes mesmo de a gente perceber sintomas no bebê. Então, esses testes, eles são feitos através do sangue e começa a permitir que a gente detecte alterações no sangue do bebê antes mesmo da gente conseguir notar os sintomas. Quais são as principais doenças que são detectadas? A ideia do teste do pezinho, ela começou com uma doença que chama fenilcetonúria, que tem a ver com uma parte a gente chama de um erro inato do metabolismo. Então, assim, uma das coisas que a gente faz no pré-natal, que as pessoas falam muito hoje, é sobre o ultrassom, a ultrassom morfológica, que vai analisar a forma do bebê. Mas existem várias coisas que a gente teria que avaliar a função. Então, no caso dos erros inatos do metabolismo, geralmente é um grupo de doença que tem a ver com algumas ferramentas que a gente chama de enzimas e que elas não funcionam bem em algumas pessoas. Então, para eu saber que enzima não funciona bem em alguma pessoa, só fazendo o teste específico para dosar aquela enzima ou algumas outras formas de dosar metabólico. Então, assim, a fenilcetonúria, ela é uma doença que, se você for lá, olhar lá o resultado do teste do pezinho, tem lá escrito fenilalanina. Então, a fenilalanina, ela é um aminoácido que faz parte do alimento. Então, a gente estava falando aqui sobre a importância da alimentação saudável, né? E aí tem algumas pessoas que têm que comer diferente. Por quê? Porque ela não consegue metabolizar algumas partes do alimento. E aí, no caso da fenilcetonúria, a criança tem que mamar porque a fenilalanina, ela vem do alimento. A gente não produz a fenilalanina no nosso corpo. E daí vem o tratamento. Porque se você não consegue produzir essa fenilalanina, toda a fenilalanina que você tem no seu sangue é da ingestão. Então, você ingere isso. E o tratamento, no caso da fenilcetonúria, é modificar o alimento. Então, o nutricionista vai calcular o quanto que pode comer, de que tipo de alimento. E é por isso que tem, por exemplo, naqueles produtos diet escrito contém fenilalanina. Tá? Então, essa mensagem é justamente para as pessoas que têm essa doença que é detectada no teste do pezinho. Então, eu acho que deu para ter uma ideia, né? Essa é a ideia da doença que começou o teste do pezinho, mas a gente tem outras, como, por exemplo, do hipotiroidismo. Né? Então, o hipotiroidismo tem a ver com a tireoide que funciona mal, que não está funcionando bem e não está produzindo a quantidade suficiente de hormônio da tireoide que a gente precisa. Então, hoje o hormônio da tireoide ele é fabricado em laboratório e quem tem problemas de não fabricar o suficiente pode também, né, sob prescrição médica, utilizar a quantidade necessária para aquela fase da vida e a gente tem que ir ajustando. Né? Então, do mesmo jeito que a gente ajusta a quantidade de alimento, a gente também vai precisar ajustar a quantidade de hormônio, no caso da tireoide, para quem não produz. A cada 4.000 crianças, mais ou menos, uma nasce com problema de que precisa usar o hormônio
fabricado em laboratório. Agora, falando a respeito dessa portaria que já saiu, né, que garante aí a realização desse exame, né, com a detecção de várias outras doenças, né, são 50 doenças? Nessa faixa, um pouco mais. Aí tem pouco alguns mais. testes que a gente ainda está calibrando para saber o quanto, porque para doença ser incluída, a gente precisa ter o que fazer exatamente. Então, todas as doenças triadas, a ideia é que a gente faça um tratamento que faça a transformação da vida daquela pessoa, que transforme, que salve vidas, né? Algumas dessas doenças, além de ameaçar o desenvolvimento normal, de atrapalhar o andar, o conversar, o aprender na escola, muitas delas também ameaçam, inclusive, com risco de morte, né? Um risco aumentado de morte. Então, no caso, todas essas doenças você tem que ter o que fazer, né? E aí nós temos, então, um pouco mais de 50 doenças e ainda está em fase de análise o quanto que dessa técnica, porque às vezes a técnica permite você detectar mais algumas, mas nem sempre vai ter um benefício você avisar necessariamente ali no resultado do teste, porque não tem um protocolo clínico muito adequado ainda de acompanhamento. E aí eu acho que vou até abrir um parêntese para explicar que sempre que você faz um teste do pezinho, que ele dá alguma alteração, não necessariamente isso já confirma o resultado de que é realmente o diagnóstico definitivo. Então, em geral, a gente faz outros testes para realmente confirmar e ver se realmente é aquela doença e qual que é a melhor fase de tratar, se a gente vai começar o tratamento desde já ou se vai programar esse acompanhamento para decidir qual o melhor momento de começar a tratar. Mas, em geral, a gente só analisa no teste do pezinho doenças que começam a manifestação ainda na infância, geralmente nesse começo da infância. Bom, a gente sabe que hoje em dia tem um outro exame também, né, que as pessoas, eu vejo que algumas pessoas estão buscando, né, que é um pouco mais elaborado, um exame um pouco mais caro, né, porque envolve essa parte genética, que é o teste da bochechinha, né? Vamos tentar explicar rapidamente para o nosso público o que é o teste do pezinho perto do teste da bochechinha? Olha, são testes que são exames complementares. Então, acho que deu para entender, a gente falou do número de doenças, a gente vai usar técnicas diferentes para poder fazer as análises e quanto mais técnica eu insiro na análise do exame, eu vou ter um custo a mais em relação a isso também, né? Então, sempre a gente vai ter que pensar ali com gestores onde aplicar o dinheiro. Agora, se a gente já tem todo um programa para fazer as coletas, para enviar para um laboratório de referência que vai fazer as análises e tal, quanto mais doenças tem diferença para eu poder tratar e cuidar daquela criança antes dela complicar, em geral, esses testes têm um custo-benefício muito bom. Então, quanto mais doenças for possível que aquele teste detecte, melhor. Agora, a gente tem as análises que são feitas em sangue, né? E que, inclusive, o dia 28 é o dia que comemora o aniversário da pessoa que descobriu o papel filtro, que é aquele papel que permite com que o sangue viaje a grandes distâncias, mesmo quem mora lá na população ribeirinha ou em algum canto que está longe do laboratório de referência, que tem os equipamentos para fazer as análises, consegue fazer o teste do pezinho. Então, no caso, a gente tem esses testes que vão detectar mais doenças dependendo da técnica. E a gente vai usar o sangue, no caso desses metabólitos, mas você pode usar também outras amostras para poder complementar as análises com testes genéticos. Então, a maior parte dessas doenças que estão no teste do pezinho, elas são de causa genética, por isso eu aqui, médica geneticista, falando do assunto, né? Então, quando você faz uma leitura do DNA, eu posso ler DNA a partir de sangue ou através, por exemplo, daquela amostra que a gente esfrega a bochecha da pessoa e você consegue coletar DNA com um cotonetezinho, né? Então, um exame que não dói, que não é invasivo, mas que não substitui, deu para entender que não substitui o teste do pezinho convencional, porque o teste convencional não vai detectar só as doenças genéticas, ele pega algumas outras doenças, dependendo de algumas infecciosas, como a toxoplasmose, que está no teste também do pré-natal, né? Mas enfim, isso eu acho que a gente comenta um pouco mais depois. Mas não substitui, são testes complementares. Então, quem quer ampliar para mais de 500 doenças que tem tratamento, que deveriam ser diagnosticadas ainda nesse comecinho aí da vida do bebê, existem esses testes genéticos
que servem para ampliar, sim, a triagem. E aí, a gente tem que lembrar que nem todos esses testes a gente vai ter um exame bioquímico para confirmar. Então, às vezes, os testes confirmatórios são diferentes. Nem sempre vai ser feito testes de sangue depois para acompanhar. Então, tudo isso tem várias nuances, é bom conversar sempre com o especialista, né? Buscar as informações sobre as formas, os tipos de teste do pezinho e também se organizar, né? Eu sempre convido aí para a sociedade toda se organizar, porque afinal nós temos uma lei que permite ampliação, né? Que contempla a ideia de ampliar. Então, por que a gente continua oferecendo 7 doenças só para ser detectada, né? Então, vamos nos organizar para que a gente entenda que isso vai beneficiar a sociedade como um todo, porque por mais que eu não queira que meu filho tenha uma doença, pode ser que sim, né? E a ideia é que se eu faço os exames e detecto cedo, pelo menos as doenças que estão na triagem, elas têm algo sim que a gente pode fazer e o ideal é tratar o quanto antes. E aí a gente busca, geralmente, serviços de referência com pessoas habilitadas para o tratamento. Isso aí, gente. Procurar uma mobilização, né, para a gente trazer logo aí esse teste do pezinho atualizado, né, detectando aí mais de 50 doenças. Mas, só para você não ficar confuso, faça o teste do pezinho, não deixe de fazer, tá? Por mais que existam outros testes, como a gente comentou ainda há pouco, o teste da bochechinha, que é um teste genético, né? O teste do pezinho é indispensável e tem no SUS, né, na rede pública de saúde, você deve procurar, sim. Doutora Maria Júlia, muito obrigada, viu, pela tua presença aqui hoje no nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez, realmente isso é algo que a gente tem que lembrar mesmo, né? Então, assim, o mínimo que a gente, enquanto pai dedicado, mãe dedicada, tem que fazer é organizar para fazer a coleta, pelo menos para esses que a gente tem um acesso, né, sem um custo extra, né? A gente sempre lembra que o custeio é feito com verba pública e a gente pode saber mais em vários grupos. Tem a Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, vocês podem buscar mais informações, sempre buscando sites confiáveis, né? Tem o Instagram, a gente acabou de ter um congresso brasileiro agora da Sociedade Brasileira Neonatal. Qual é o Instagram? Chama SBTIM, Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Renato do Metabolismo. E tem vários outros aí que vocês podem procurar, desde que tenham médicos credenciados, nutricionistas, né, metabólicos, que são habilitados para falar sobre o tema. Sempre busque a fonte e você vai estar buscando, né, se informando de uma forma adequada. Maravilha, tá? gente. Obrigada, doutora. Obrigada. É isso, gente. Olha, espero que o programa de hoje tenha sido enriquecedor para você também, viu? Amanhã a gente volta com mais do nosso programa Band Mulher. Um grande beijo para você. Até mais. Tchau, tchau.